E aí galera, tudo bem? Hoje darei mais uma dica de desenho e será de desenho de observação. Inicialmente farei um esclarecimento, né? O ensino do desenho de observação nas escolas de arte, ele tem vários objetivos. Um deles consiste em desafiar o aluno a representar, por meio do desenho, um grupo de objetos, né? No caso uma natureza morta, num determinado espaço, que no caso é o papel, ou seja, né? A folha que você vai estar desenhando. E à medida que a matéria avança, o grau de complexidade dos objetos que são colocados para o aluno desenhar, esse grau aumenta, né? Assim como o tamanho da folha necessária para representar os objetos, né? Por que isso? A ideia é que o aluno tenha um domínio sobre o espaço físico que ele vai representar os objetos. Agora, por que eu estou fazendo essa observação? Porque às vezes a pessoa vai desenhar e não leva em conta isso, vai fazer, por exemplo, um desenho de observação, uma natureza morta. Aí faz o desenho pequeno, tendo um espaço enorme para representar, né? Quando uma pessoa vai fazer, por exemplo, um THE, que é Teste de Habilidade Específica, para ingressar numa universidade, né, numa escola de arte, por exemplo, como a Escola de Belas Artes, da UFRJ, ou da Rural, ou curso de arquitetura, que alguns pedem, né? O aluno, né, o aspirante a aluno, ele vai fazer uma prova, e isso é uma das coisas que pede, ele encaixar dentro do espaço físico, tá? Então isso é complicado, e isso exige exercício. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vamos pensar no seguinte, a primeira coisa que tem que ser feita é isso aqui. Vamos pensar que eu tenha esse grupo de objetos aqui, ó. Eu estou fazendo um grupo aqui, né? Vamos imaginar que esse grupo são os objetos que colocaram para que eu pudesse representá-los, né? Então vamos lá, eu tenho isso aqui, ó. Tenho isso. Tenho esse objeto aqui, tenho esse aqui, e tenho esse aqui. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que fazer é o seguinte: ela tem que imaginar esse grupo sendo enquadrado. E aí o que ela vai perceber? Será que ela predomina no sentido vertical ou horizontal? Então, o que a gente constata é que ela predomina no sentido horizontal. O que acontece? Sendo assim, a pessoa vai colocar o papel no sentido horizontal, né? Agora, numa outra situação, se eu tenho isso daqui, ó, se eu tenho isso daqui, ó, né, uma garrafa, uma tigela e um outro objeto aqui, como esse daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... ó, aí eu tenho que ver em que sentido está predominando esse grupo de objetos. Nesse caso em particular, ele predomina no sentido vertical. Então, sendo assim, eu coloco a folha no sentido vertical. O que acontece? Vamos pensar aqui, ó, que se eu estivesse desenhando o primeiro grupo,
que eu mostrei, né, que foi esse daqui. Então, se eu estivesse desenhando ele, qual era a ideia? A ideia é que eu pudesse representá-lo de tal maneira que ele ocupe o máximo o espaço que eu estiver desenhando. Então, se vocês estiverem observando aqui, ó, eu estou ocupando o máximo do meu papel, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então, o que acontece? Os objetos ocupam o espaço que foi dado para que eu representasse esses objetos. Compreende, gente? É isso que vocês têm que fazer quando estiver fazendo um desenho de observação, né? Desenhar de tal maneira, nesse caso aqui, ó, é como se eu estivesse vendo o objeto que está lá na minha frente. Aqui seria eu representando esse objeto, tentando ocupar o máximo do meu papel. Compreende? Aí você vai dizer, mas e professor? E se for com figura humana? A mesma coisa. Se eu estivesse desenhando um modelo vivo, dependendo da pose em que ele se encontra, né? Nesse caso em particular aqui, eu estou criando um modelo, não estou exatamente vendo um modelo, simplesmente eu estou criando algo aqui que está vendo na minha cabeça. O que eu teria? Eu teria que ocupar ao máximo esse papel aqui. Entendeu, galera? Essa que é a ideia. Você está fazendo um desenho de modelo vivo. Ó, aqui no caso, se eu estivesse fazendo um desenho de figura humana, aqui, eu também teria essa como exercício, tá, gente? Tem que ficar bem claro isso, que eu poderia fazer de diversas maneiras. Eu poderia não querer enquadrar isso, mas eu estou falando de desenho de observação e estou falando de enquadramento, de você aprender a encaixar os objetos dentro de um espaço dado. Entendeu, gente? Não é porque, o Sebastião falou que é assim e vai ser sempre assim. Não, vai depender. Nesse caso em particular, você está fazendo porque também é um exercício de domínio do espaço físico. Falou, galera? Então, essa é mais uma dica, tá, gente? Até a próxima.